Boa tarde. Daremos início agora à mesa redonda sobre a tragédia do Grande Circo norte-americano. O diretório foi incentivado a fazer esse evento e tudo mais por toda aquela história. Sempre que a gente chega, quando a gente chega quando calouros, a gente sempre ouve a história do incêndio do circo como algo que fez parte da história de Niterói, o que nos coloca ainda com mais vontade de estar nesse hospital e de realmente fazer a diferença. Eu gostaria de convidar à mesa o Mauro Ventura, jornalista e editor do jornal o Globo, o Dr. Ronaldo Pontes, cirurgião plástico, a dona Maria Pérola Sodré. Gostaria também de convidar à mesa a dona Lenir Siqueira. Nós resolvemos dividir o evento da seguinte forma: vamos iniciar com a fala do Mauro Ventura, fazendo uma breve introdução de todo o acidente. Iremos para a fala do Dr. Ronaldo Pontes, para ele falar qual foi o papel do médico nesse triste episódio. Seguiremos com a fala da dona Maria Pérola, que fez um trabalho incrível, que eu acredito que todo mundo vai se surpreender do trabalho que ela fez com diversas crianças aqui no hospital. Não fico com vergonha, é verdade. E também acredito que todos estão ansiosos para ouvir como a dona Lenir conseguiu superar tudo isso e ser esse exemplo de mulher que ela é hoje. Extremamente feliz, já chegou aqui brincando comigo. Ao final de todas as falas, a gente abrirá para a plateia algumas falas de 3 ou 5 minutos e eu ficarei aqui controlando o tempo, porque eu acredito que muito mais gente vai ter algo a acrescentar hoje. O Mauro Ventura vai autografar seus livros no final do evento. Então, quem tiver trazido, fiquem à vontade para correr a ele. Bom, gente, boa tarde. Está dando para ouvir bem lá atrás? Bom, há alguns anos atrás, eu conhecia algumas das pessoas mais admiráveis da minha vida. 3 delas estão aqui nessa mesa e mais 2 estão chegando. Foi quando eu comecei a fazer esse livro aqui. Era um livro que, na verdade, eu já vinha amadurecendo na minha cabeça há muitos anos, porque é o seguinte: eu comecei a escrever 21 livros na minha vida, mas não concluí nenhum deles. Todos esses 21 livros ficaram pelo caminho. A gente, como jornalista, acaba tendo que se dispersar muito. E talvez o tema não fosse, os outros 21 temas não fossem exatamente o que eu esperava estrear na literatura, até que esse tema, que já me perseguia há algum tempo, eu cheguei e falei, é agora, vou fazer esse livro. Esse livro nasceu porque eu trabalhava no Jornal do Brasil, do lado das pilastras, ali do Caju, onde eu via as inscrições do Profeta Gentileza. E eu ficava sempre me perguntando sobre esse personagem, que é muito do Rio de Janeiro, do gentileza gera gentileza, e eu sabia que ele tinha, assim, o que eu ouvia dizer é que ele tinha perdido toda a família no incêndio de um circo em Niterói. Assim, o que eu tinha ouvido falar era isso, apenas. Passou-se um tempo, o Pitangui, Ivo Pitangui, lançou a autobiografia dele, onde ele falava no mesmo circo, que tinha sido a experiência mais impactante, uma das experiências mais impactantes da vida dele. E aí me chamou novamente a atenção. Falei, é o mesmo circo. Mas ainda era uma coisa distante, um circo, em 1961, um ano e meio antes de eu nascer. Não conheço, não tenho ligação maior com Niterói. Enfim, deixa para lá. Conversando com a minha tia, eu descobri que ela, que morava em Friburgo, a muitos quilômetros daqui, ela ia no circo com minhas 2 primas que são quase irmãs. Aí eu falei, gente, aquele circo que era tão distante no tempo e no espaço, de repente ficou muito próximo de mim. Vou pesquisar um pouco mais sobre esse circo. Aí eu comecei a perceber que esse circo ele teve um impacto mundial muito antes da globalização.
40 anos antes da globalização, ele já tinha repercutido em todos os países. O Papa João XXIII tinha rezado missa pelas vítimas, tinha mandado um cheque. A Gina Lollobrigida, uma atriz italiana, tinha doado sangue. O Garrincha e o Pelé participaram de um jogo Santos e Botafogo em prol das vítimas. Vários países mandaram mantimentos. Aí eu comecei a me perguntar, por que essa história nunca foi contada? Eu descobri que nunca tinha sido contada. E aí eu percebi que tinha sido um trauma coletivo, individual, tão grande, que não é que as pessoas necessariamente não soubessem, é que ou não sabiam, ou se sabiam, preferiam esquecer. Eu falei, tem algo aí. E comecei a ver que essa trama, essa história, tinha desdobramentos, não só médicos, mas também judiciais, políticos, jurídicos. Eu falei, bom, vamos tentar entender essa história. Aí eu comecei a ver que várias coisas estavam me levando a contar isso. A primeira era, você tinha um número absurdo de pessoas mortas, mais de 500 pessoas, só que isso, apesar do horror desse número, quando você dá um rosto a essas estatísticas, quando você conta a história dessas pessoas, você percebe o drama de uma forma mais concreta, contar que aquilo ali não é simplesmente um número, é uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente e que perdeu o seu parente ou que ela mesma, né, perdeu. Enfim, aquilo tem um significado muito maior. Outra coisa que eu percebi é que a quantidade de pessoas que acudiram, que acorreram, que ajudaram, tinha sido gigantesca, de médicos e de voluntários, e que ninguém tinha contado essa história. As pessoas não sabiam simplesmente que tinha tido essa mobilização nacional em prol dessas vítimas. Aí eu falei, gente, e outra coisa, aí já era uma coisa meio delirante da minha parte, e aí até a própria realidade se incumbiu de mostrar que eu estava errado, era tentar mostrar essa história para que ela não se repetisse. E aí, muitos anos depois, há pouco tempo, a gente viu lá com a tragédia da boate no Sul que não aprendemos muito. Aí eu resolvi começar a fazer esse livro. No início, foi muito complicado fazer. Primeiro motivo a primeira barreira que eu tive foi que as pessoas não queriam falar. O que eu ouvia era o seguinte: por que você está falando de uma tragédia? Por que você não fala que Niterói é a cidade sorriso? Por que você vai lembrar um drama desse? Diz que Niterói é a 4ª cidade em qualidade de vida. Isso é mais importante. Ou então, olha, eu até me lembro, mas eu prefiro esquecer. Então, não acho que deva remexer nessa história. Ou então, eu acho que essa história foi mal contada até agora e eu acho que você vai simplesmente reproduzir tudo de errado e tudo as coisas que estão sendo ditas esse tempo inteiro. Acho melhor não mexer nisso. Ou então, uma pessoa até que eu procurei falou assim, olha, eu queria entrar em contato com seu pai. Falou assim, olha, por que você está me procurando? A última vez que alguém procurou meu pai para falar desse tema, ele teve um AVC, um derrame cerebral. Uns pesquisadores estiveram aqui, conversaram com ele sobre esse tema, depois ele ficou tão mexido com isso que teve um AVC. Então, eu prefiro não. Acabou que, no final, eu conversando muito, ele acabou concordando na entrevista, foi um dos principais parceiros, tanto o pai como o filho, do livro. Aos pouquinhos, eu consegui vencer o obstáculo e conversar com as pessoas. A Leni foi fundamental nisso. Enfim, e aí eu comecei a perceber que falar estava funcionando um pouco como uma coisa meio terapêutica, meio catártica para algumas dessas pessoas. Como elas nunca tinham falado sobre isso, muitas delas, nem era o caso da Leni, mas muitas delas, falar acabou sendo, digamos, destampando uma coisa que estava represada. E aí eu acabei descobrindo essas figuras inacreditáveis, que tiveram uma participação lindíssima, que vocês vão conhecer, e que detestam serem chamadas de heróis. Eu falava
Maria Pérola, minha heroína, ela não tem nada de heroína, Mauro. Eu fiz o que tinha que ser feito. Os médicos que tiveram, assim, doaram mais de 1 ano de suas vidas a esse atendimento, falavam, nós simplesmente fizemos o que tínhamos que fazer. E o mais legal, quer dizer, uma das coisas mais legais é o seguinte, olha, eles nunca quiseram aparecer, nunca quiseram fazer propaganda disso, nunca quiseram fazer marketing pessoal disso, nunca quiseram, assim, exibir isso, muito pelo contrário. Uma das dificuldades, inclusive, é que elas não queriam, assim, propagandear isso, porque elas achavam que tinha sido uma coisa tão dolorosa e tão feita, né, com dedicação, sem interesse nenhum a não ser ajudar, que eles não queriam aparecer, para não parecer que estavam querendo pegar carona nisso, entendeu? E era uma coisa que eu tinha muito no livro, uma preocupação de não querer parecer que essas pessoas estavam pegando carona, quando era exatamente o oposto. E um vídeo que eu tive acesso, que me deixou muito impressionado e muito emocionado, foi um vídeo que aconteceu de uma mesa redonda, que aconteceu, na verdade, uma semana aqui, que aconteceu na Faculdade de Medicina, em 2001, 40 anos depois da catástrofe, né, da tragédia, em que vários médicos estavam falando pela primeira vez do evento e que todos, sem exceção, choraram. E aí eu falei, gente, 40 anos depois, ainda estava aquilo de tal forma impactando que todos tinham chorado, né? Foi uma cena realmente muito, muito impressionante. E aí eu comecei a fazer o livro e encontrei várias outras dificuldades no caminho. Uma delas era que, como se passou muito tempo, quase 50 anos, na época que eu comecei a fazer, e como a memória estava muito prejudicada pelo tempo e pelo trauma, tinha muitas versões que não batiam. E aí, como navegar no meio dessas versões conflitantes? Além do mais, todo mundo sabe que o Brasil não tem a cultura de guardar seus documentos. O processo inteiro do incêndio não estava disponível mais. Outra coisa é que não havia consenso, como eu falei, sobre nada. Nem sobre a cor da lona do circo havia consenso. Ah, é vermelha e branca. Ah, é verde e branca. Ah, é azul e branca e vermelha. O que é natural as pessoas pensarem, porque o circo se chamava Gran Circo Norte-Americano. E, na verdade, ele não era americano. Ele era brasileiro, mas era o marketing dele, né? Aí acabei descobrindo que era vermelho, era verde e laranja, mas até isso havia dúvida. Eu mostrava, as pessoas diziam, era uma cor só. Eu mostrava foto, porque na época era em preto e branco. Olha aqui, está mostrando listas. Mas eu tenho certeza que é em preto e branco, que é uma lista, que é uma cor só. Eu falei, não, mas não é. Não havia consenso sobre a origem do fogo, onde começou o fogo, quem tacou fogo, foi acidente ou não, o maior incêndio da história do Brasil, o maior acidente circense da história da humanidade, não havia consenso. Foi intencional, não foi? Eu cheguei a pensar num momento em desistir, porque eu falei, gente, é a primeira vez que essa história vai ser contada e não tem consenso sobre nada. Aí eu resolvi continuar. E fico feliz de ter continuado, foi muito doloroso, foi um investimento pessoal e emocional muito grande, porque você tinha que lidar com essas histórias, que eram histórias muito impactantes, de uma forma que mexeram muito comigo, mas, enfim, eu fico feliz de ter assim, ajudado a que essa história fosse contada, porque eu acho importante que essa história seja contada. Enfim, depois tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que posso deixar para depois, para as perguntas, depois que os verdadeiros heróis, embora eles não aceitem esse rótulo, falem. Foi uma tristeza muito grande, porque, como foi dito aqui, que houve uma colaboração nacional e internacional com esse evento aqui, tão triste para todos nós, mas aqui havia um sinônimo, um somatório muito pesado, que nós conhecíamos as pessoas que tinham morrido ali.
nós conhecíamos os pais das crianças que morreram, os avós das crianças que morreram. Então, era impossível dissociar o médico, frio, que a gente tem que ser, nós somos médicos, da parte sentimental. Foi muito pesado. Eu não penso que a gente deva ter, como foi citado várias vezes, herói, ou isso ou aquilo. Eu não penso que devemos realçar ninguém. Houve um movimento da sociedade toda, de todos os médicos, da sociedade, uma coisa impressionante. Parecia que tinha parado o mundo e que todos se voltavam, com razão, para aquele sofrimento coletivo, involuntário, foram para um lugar de prazer, de pertencer, a gente faz aquilo. Esse dia 17 de dezembro, que está fazendo hoje, 17 de dezembro, de 1961, foi um dia trágico, dramático. Eu, pessoalmente, saí de casa e voltei 10 dias depois. Isso com limitações, o Antônio Pedro estava fechado, como devem saber, né? E não é possível existir algo profilático que possa receber uma hecatombe, uma coisa dessa tão dramática num momento único. Mesmo que aqui existisse um serviço de queimados funcionando, o que não existia na época, o único serviço de queimados que havia aqui era o meu no hospital infantil de criança, que atendia meia dúzia, 10, 12 crianças com acidente doméstico, geralmente. Mas, em hipótese alguma, preparado para receber aquele volume de crianças que se acometeram. A lembrança foi triste. Numa noite morreram 60 crianças. Muito triste. Mas, se existem heróis, foram todos os niteroenses. Todos. Encabeçado por uma figura extraordinária, como Maria Pérola, egressa do movimento bonito, que é um movimento de escoteiros, enfim, pioneiras, disso tudo, que traz um espírito comunitário, um espírito de solidariedade, muito dentro dela, não só por herança até, por pais e tudo mais, mas pela sua vontade quase que férrea de colaborar. De uma forma, muito embora cometida pelo sentimento de todo mundo, mas com uma forma de ajudar de alguma forma, de maneira mais efetiva. O que eu poderia falar para aquilo? Foi dito do acidente lá de Rio Grande do Sul, inconcebível aquilo, porque diz que a gente aprende com os erros. Não houve erro, digamos, nosso da comunidade, houve erro dos que montaram o circo, do que foi feito aquilo, do acidente que não se sabe até hoje quem é que provocou o acidente, mas parece que não se aprendeu com os erros. Vamos agora, houve esse momento do Sul, então a sociedade, os bombeiros, providenciam alguma, daqui a pouco esquece. Faz parte da nossa memória, não tem memória, a gente esquece essas coisas. O que poderia ter aquilo que a gente diz, esperando, claro, que jamais aconteça algo semelhante, e a rememoração do que acontecer aqui, eu só digo o seguinte: todos os niteroenses, se é que cabe essa palavra, foram heróis. Só isso, obrigado. Boa tarde para todos. Eu participo do movimento escoteiro. No dia do acidente do circo, já estávamos numa reunião com as crianças de 7 a 11 anos, são os bobinhos, para encerrar a atividade do ano. Mas daqui a pouco um pai ouviu pelo rádio do carro a notícia do circo. Nós, então, encerramos as nossas atividades, deixamos alguns pais lá, responsáveis na Faculdade de Engenharia, onde era a nossa sede, e alguns chefes viemos para o Antônio Pedro e outros hospitais. E aqui nós ficamos 1 ano e meio, até o último queimado voltar para casa, que foi o Tomás. 1 ano e meio, durante o período de férias, durante o período de aula. Então, nas férias de dezembro até janeiro e fevereiro, nós tínhamos uma atividade de 24 horas por dia com as crianças, porque nós fomos para a enfermaria das crianças, onde tinham as crianças queimadas.
a enfermaria estava lotada. E lá nós criamos um grupo escoteiro. E muitas vezes eles iam para o curativo, eu sou escoteiro. E tem um lema nosso que diz assim, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. E eles diziam isso. Não, está doendo sim. Eu digo, passa a dor para mim. Me dá a sua mão, que eu vou dividir com você a dor que você está sentindo. Quantas vezes isso aconteceu? Dividíamos a dor. Eu fazia umas caretas como se estivesse sentindo a dor. E isso distraía o queimado, criança, né? E ficava mais aliviado nos sofrimentos também. E assim foi. Começaram as aulas, nós vimos aqui o Antônio Pedro 3 vezes por dia, doávamos sangue, porque o Antônio Pedro, o banco de sangue, não tinha nada, estava a zero. Então, nós doávamos, de 3 em 3 meses, doávamos sangue, de 3 em 3 meses, doávamos de novo. E assim foram muitos anos doando. Porque o último que saiu daqui foi 1 ano e meio depois, foi o Tomás, que infelizmente já faleceu, né? Não por causa do circo, não por causa de queimadura, mas a vida, Deus levou. E nós ficamos doando sangue, e fazendo uma propaganda, uma divulgação, pedindo doadores, porque o banco de sangue do Antônio Pedro não tinha nada, estava a zero. E nós ficamos doando também, além de estar presentes lá na enfermaria. Criamos um grupo escoteiro. Eles aprenderam Morse, aprenderam semáforo, aprenderam nós, aprenderam muita coisa de escotismo. E a enfermaria se transformou numa sede escoteira, porque tinha nas paredes várias coisas de escotismo escritos. Nós fazíamos o cartaz e botávamos na parede. De manhã, içávamos a bandeira. Conseguimos botar no teto um moitãozinho, passar uma driça. Então, içava a bandeira, cantava o hino nacional, e aqueles que ainda estavam deitados, ficavam perfilados, deitados na cama, enquanto cantava o hino nacional. E os outros que já ficavam em pé, numa posição firme, animadíssimos, né? E assim foi a vida. Cantávamos o hino nacional, né? Você lembra? Até hoje. Cantavam outras coisas também. Na época, eu tocava acordeon, trouxe meu acordeon para cá, tocava música e eles cantavam com acordeon também. Então, foi assim um período de muita doação, mas doação com amor, doação discreta. Nós queríamos ver o bem dessas crianças, porque o tempo todo foi na enfermaria das crianças. Natal, passamos aqui. O ano já tinha alguém melhor e tal, muita gente que fazia voluntário. Tinha uns loucos que não eram voluntários coisa nenhuma. Nós fomos até fazer um comentário com o diretor do hospital na época, porque a pessoa chegava lá, na enfermaria, passava perto das camas e disse: será que fulano sabe que não sei quem morreu? Será que fulano sabe que perdeu isso, assim, não sei mais o quê? Será isso? Será aquilo? Na frente dos queimados. Aí nós fomos comentar. Eu comecei a não deixar entrar na enfermaria as pessoas que faziam isso. Só entrava quem era parente. Aí fui fazer queixa para o diretor. O diretor me chamou. Eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele disse: olha, Maria Pérola, continua fazendo o que você está fazendo. Tem todo o meu apoio. Não deixe entrar para essas pessoas que não tem nada a ver.
São curiosos, só. Essa não passa de hoje. É, isso A mesmo. gente escutava. Olha aí. Eu, por exemplo, eu vou passar. Você porque eu foi não um que sofreu, né? Porque eu achava que meus filhos estavam vivos, meu marido estava vivo, então eu queria viver, Pois é. Não vou morrer, não. E assim como a alienígena, Os curiosos, É. não era médico nem nada. É uma Os corajosa. médicos, ao contrário, vivia dando força em gente, vivia falando com a gente, não, vocês vão lutar, vocês vão sarar, né, doutora? Quando ele saiu, ele escutou, né? então, quando chegou o período de colégio, março, nós começamos, eu sou professora, atualmente aposentada, mas fui 52 anos professora, dando aula, em sala de aula. O que eu fazia? Eu saía de casa mais cedo, vinha para cá, levei caderno para eles, passava de lição e ia para o colégio. Na volta do colégio, em vez de ir para casa, passava aqui no hospital de novo, para ver como é que estava a lição das crianças. Aí corrigia o que não estava certo, fazia um elogio, um incentivo e ia para casa. De tarde, aula de novo no colégio, mas antes de ir para o colégio, passava por aqui. Saía do colégio, passava por aqui. Vinha aqui muitas vezes por dia, vendo as crianças e como é que caminhavam nos estudos. E tudo isso foi realmente para eles muito bom na enfermaria das crianças e alguns dos adultos, né, que às vezes ouviam, nós cantávamos, hinos escoteiros, tem uns hinos muito bonitos, que dão recados muito bonitos. Eles todos cantavam também, era ótimo. E a semáforo, eles fizeram primeiro Morse, apitando. Por quê que nós resolvemos ensinar Morse? Porque soprava, tirava a fumaça que estava no pulmão deles. Era uma maneira de tirar aquela fumaça que estava fazendo mal e eles, sem se perceber, iam fazendo Morse, escrevendo mesmo. Depois vinha a semáfora, que é aquele sinal que os marinheiros fazem com uma bandeirinha vermelha e amarela, com os braços. Então, eles ficavam fazendo exercício físico. E ficavam fazendo, aprenderam o semáforo, escreviam o que quiser. A gente pode escrever qualquer coisa, da mesma maneira que os marinheiros escrevem. Por marinharia, tinha uma patrulha composta mais ou menos de 6 garotos, no máximo 8, mas lá eram 6, escoteiros do mar. Como é que nós fazíamos escoteiro do mar? Arranjamos uma bacia grande, metade dessa, um quarto dessa mesa, mais ou menos, botamos água, recebemos da minha irmã que estava na Bahia um saveirinho em miniatura, e botávamos lá dentro, ligávamos o ventilador, era o vento, e aí eles iam fazendo. E enquanto podiam ir lá pertinho, muito bem. Enquanto estavam na cama, nós tínhamos, eu guardo até hoje, um barquinho pequenininho de madeira, feito de uma caixa de charuto. Nós botamos vela, botamos tudo direitinho, e eles, na cama, iam fazendo a manobra com o barquinho. Boia, aquelas boias que a marinha usa no mar, para dizer, passa por esse lado, passa por aquele lado, cuidado que aí é raso, cuidado que é um canal. Tudo isso eles aprenderam, porque eram escoteiros do mar. E aí foram fazendo, e assim nós fomos vivendo, eles e nós, até 1 ano e meio depois. Foi o último que saiu aqui do Antônio Pedro, foi Tomás. Infelizmente, ele já morreu, né? Não por causa do circo, muito depois, muitos anos depois. Mas está tudo bem. Era isso que nós tínhamos para dizer. Desculpa. Obrigada.
Agora, por motivos médicos, o Dr. Ronaldo vai ter que ir embora. Então, se alguém já quiser fazer alguma pergunta para ele, nesse momento, ainda aproveitando sua presença, a gente faz algumas perguntas e já volta com a fala da dona Lenir. Eu pergunto ao meu amigo Ronaldo se você foi escoteiro no mar. Essa parte toda emocional do início, e que todos acorreram para fazer alguma coisa, isso foi fantástico, mas passada a parte de urgência, 1 mês, 15 dias, 2 meses, aí ficam as sequelas, as feridas. E não é só essa fase emergencial que fica o tratamento depois. Aí ficam anos de enxertia, de trabalho. Isso realmente é uma coisa que tem uma continuidade no tempo, fisioterapia, enfim, algo que a gente acaba se envolvendo de tal forma que a nossa vida particular ficou parada por cerca de 2 anos, simplesmente atendendo o que fosse possível. As crianças, como a Maria Pérola falou, a maior parte, ou a quase a totalidade, ficou no hospital infantil, onde era o nosso serviço. E tivemos lá, por felicidade, uma comunidade de irmãs que cuidavam do hospital e que elas se debruçavam não só sobre a parte médica, assistencial, mas a parte espiritual também, sobre aquele problema todo, sobretudo para os familiares das crianças que sofriam muito também. Eu não diria que é um prazer estar aqui, eu estou atendendo a um convite, sempre uma coisa penosa para mim retornar à memória, mas espero que tenhamos aprendido com esses erros todos do passado, com esse acidente, e que se previna coisas não semelhantes, que não vai acontecer mais, mas mesmo coisas de menor porte. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de passar a palavra à dona Lenir. Quando aconteceu o acidente, infelizmente, o Hospital Antônio Pedro estava fechado. E era o hospital de referência da cidade, né? Eu fui ao circo com meu marido, e ele era alucinado por circo. E naquela época só vinha Niterói, circos mambembos, assim, aqueles pequenininhos. Eu nunca tinha visto na minha vida um circo daquele tamanho porte, né? Imenso, lindo. Para mim era lindo, colorido, imenso, aquela altura muito grande. E é um dia de calor, uma coisa inesperada. Já na hora de terminar um dos saltos lá, que era muito importante, e todo mundo olhando para cima, quando gritaram fogo. E eu tenho certeza absoluta, e outras pessoas também viram, que saía do mastro, assim, para todos os lados, fogo. Aí disseram que o fogo começou cá embaixo. Então, eu, particularmente, eu não acredito, mas de jeito nenhum tenha sido uma pessoa humana. Pode até ter sido algum foguinho ali que começou, mas já depois que já tinha, para mim foi um curto-circuito, e eu vivo assim a vida toda, não quero culpar ninguém, eu acho que foi uma coisa que aconteceu mesmo, para chamar talvez a atenção que, por exemplo, um dia de calor daquela maneira, um circo que era um nylon. O nylon é altamente inflamável, né? E estava lotado. E eu estava encantada, porque eu vim de Minas, Uai mesmo, sabe? Sou lá numa cidade pequenininha, de Caeté, mas muito boa. Todo lugar que a gente mora é bom, né? Mas eu casei com 21 anos e vim para cá. Casei com um primo em 1º grau, minha mãe era irmã da mãe dele. Ele tinha desmanchado um noivado aqui, foi para Minas para acabar paixão. Quando me viu, eu também tinha um namoradinho, tinha terminado também, fui para casa da minha avó, cada avó foi o encontro. Foi muito engraçado mesmo. Quando ele me viu aquela moça assim, nova, que não era jogar foto, está aqui no livro. Tá. E ele me viu, falou, você é minha prima, e ficou assim, amor à primeira vista, louco. E não me deixou mais sossego, vão namorar, dá para ver? Aqui é eu com minhas crianças e meu marido, em 1º grau. E eu fiquei meio assustada, assim, ó, me chamando para namorar. E eu falei assim, mas nós estamos conhecendo agora. Não, eu quero casar com você, vamos para Niterói, você vai gostar, e aquela coisa. E
Aí eu falei, bom, vamos ver. No terceiro dia nós fomos para casa e foi chegando em casa, ele foi encontrando o papai e falou assim, tio João, deixa eu casar com a sua filha. Eu falei, mas que isso? Isso é só se ela quiser. Agora, tem uma coisa, mas o senhor deixaria eu casar com sua filha? Eu falei assim, olha, tem uma coisa, se vocês fizerem o exame, vocês são em primeiro grau, se vocês fizerem o exame e der positivo, que possa casar, que possa ter filhos, tudo bem, eu não sou contra, não. Ah, então tá, vou marcar, daqui a 3 meses, tá bom? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não, cidade pequena, né? Eu ia ficar falada, né? Tranquilo. Aí, pelo menos, mais eu esperar mais pouco. Então, tá bem, 6 meses. Mas esses 6 meses que foi marcado, ele tinha um escritório aqui no Rio, na Rua do Ar. E era, nessa época não tinha computador, era máquina de escrever. E ele tinha, está escutando? Tinha 11, parece que 11 máquinas de escrever, não sei quantos empregados, e ele e um sócio. Aí o sócio deu maior força para ele ir para lá. E ele ia todo mês lá para casa, ficava uns dias lá, voltava. E depois, quando foi na época do casamento, ele foi mais cedo, né? Do casamento e tal. Depois nós casamos e viemos para casa. Ele telefonou para lá, para o escritório, e falou que ia para o escritório trabalhar, né? Eu falei, não, você está muito cedo, fica mais uns dias passeando com a sua esposa, mostrando Niterói e tal, pode deixar. Aí, passado um dia que ele chegou lá, achou o escritório fechado, quando ele abriu, era conta para todo lado, não tinha uma mesa, não tinha uma máquina de escrever, não tinha telefone, não tinha nada. Aí fomos para casa da minha tia, mãe dele, né? A casa tinha dado um golpe nele. Tinha dado, deu golpe nele e desapareceu. Desapareceu, nunca mais ele encontrou. E ele ficou, mas continuou com aquele amor louco por mim. Ele queria adivinhar o meu pensamento o tempo todo, era uma coisa impressionante. Aí fiquei grávida de um santinho. Aí veio a primeira filha, que é a Regina. Muito, muito linda, uma menina que não era desse mundo, não, porque era muito santinha, muito boazinha, né? Porque é minha filha, toda mãe é coruja, mas ela era demais, incrível mesmo. Aí, passado um tempo, eu comecei, fiquei grávida outra vez, mas estava brincando com minha cunhada lá, levei um tombo e acabei perdendo a criança. Passa mais um tempo também e fica grávida. Aí foi o Robertinho, que é esse que está aqui no livro. E esse dia do circo, o Wilson ficou encantado com os bichos que passaram. Eu morava na Saldanha Marinha, o bicho passou, o desfile foi na Amazonas, Barão do Amazonas. Então, nós ficamos no portão olhando e fomos até a esquina ver. E a girafa chamava a Regina, e ele ficou naquela alegria, vamos ver a sua xará, que a minha menininha era a Regina, né? Lá vamos nós, andando pertinho, nós estamos andando a pé, que era muito pertinho. Nossa, aí a vizinha tinha uma menina que sempre saía com a gente. Aquele domingo ele não quis levar a menina, e a sobrinha dele também, da mesma idade. Ficaram as duas no portão chorando, e eu não queria, olhava para trás, não queria nem olhar. Me disse, isso, mas por que você não quer? Não, hoje é só nós, parece que ele estava adivinhando, estou estranho. Chegamos lá, ele estava alegre demais, e vendo, ria muito, o tempo todo, nós dois estávamos muito felizes. Mas eu estava muito preocupada, porque era muito calor mesmo, né? E aquele circo enorme, para mim, eu nunca tinha visto aquilo, então tinha que... Bem, isso não tem, já passou, né? Quando chegamos aqui no Antônio Pedro, estava... Não, aí nós fomos andando assim, por infelicidade, nós ficamos na frente, assim... tem um nome, esqueci. Bancada, não, sem ser, aqui, bancada das cadeiras da frente. E aquela cadeira tem aquele lugar apertado para passar, né? Geralmente. Aquele corredor. E aquele corredor já era o corredor da morte, que eu já fui pisando por cima dele. Eu só escutei, por fim, eu vi que eu não tinha mais, não tinha como mais. Aí veio o Márcio caindo. Aí ele foi e gritou, Leni, meu amor! Assim, ele segurando a menina e eu segurando o menino. E eu achei que
era a minha hora. Eu fui pedir a Deus que perdoasse meus pecados, que eu fui sempre criada muito religiosa, e o padre ensinou que quando eu sentisse que estava morrendo, que pedisse a Deus perdão dos pecados, entregasse a alma a Deus. Então, eu entreguei minha alma a Deus. Eu disse assim: Deus, seja feita sua vontade e tal, perdoa meus pecados. Mas Deus achou que não era para mim aquela hora. A menina, mas o marido eu não vi. Mas eu estava segurando o filho, gritando muito de dor, e eu já não podia mais respirar. Eu já estava fazendo só assim, já não podia mais respirar. Escutei a voz do bombeiro gritando: quem estiver vivo, dê sinal de vida. Eu levantei esse braço, ele me puxou e eu saí por cima daquelas pessoas, infelizmente, tinha que passar, ele me puxando, aí ele tomou a criança da minha mão e mandou ir para a ambulância. Aí eu fui com o menino na ambulância para Sanduco, de São Gonçalo. Aí armaram aquelas camas lá, botaram a gente ali naquelas camas, e o menino chorando muito. Aí depois ele dormiu, eu fui dormir também. Aí acordei com a enfermeira me chamando: olha, nós vamos levar seu filhinho, carregando ele, fazendo, nós vamos levar seu filhinho lá para a área infantil, para ele ter os cuidados dele, tá? Eu dei graças a Deus, estava indo, né? Para mim, como eu tinha sido salvo, eu estava com o garoto que me dava salvo, eu achava que a minha família, o meu marido com a menina também estava vivo, só que não estavam. Então é que tal, eu fiquei mal mesmo, os médicos cuidaram muito de mim, foram todos, a gente não pode agradecer igual eu falei com a Maura, não tem condição de agradecer a todo mundo, porque foi muita solidariedade. O povo de Niterói, tanto que eu não saí daqui de Niterói, está fazendo assim, tem 56 anos que eu estou em Niterói, porque hoje fazem 52 anos do circo, né? Mas eu fiquei 4 anos só casada, então são 56 anos de Niterói. E aqui minha irmã veio para cá para cuidar de mim, com minha mãe, veio com minha mãe, tadinha. Depois foi quando eu fiquei 9 meses internada, a Maria Pela aqui. Eu fui a última mulher a sair, e o último foi o Tomás. Mas eu saí, fui direto para a Associação Fluminense de Reabilitação fazer tratamento. Lá eu fiz meu tratamento, assim, precisava, porque a mão fechou todinha. Isso aqui, para esticar esses dedos aqui, vocês não podiam nem imaginar que dor que era. Aí um dia a terapeuta falou assim: olha, o dia que eu esticar esse dedo e não doer, acabou o tratamento. Mas você vai ficar assim. Ah, tá. Então eu fiquei com a mãozinha assim, fechadinha. Aí ela conseguiu abrir assim. Aí chegou um médico e falou assim: se quiser, eu estico o seu dedo. Eu falei: mas vai ter movimento? Eu falei: não, então deixa assim mesmo. Olha, foi a sorte, porque não tem nada que não fale. Logo depois, a presidente lá falou assim: Leni, você trabalhava lá em Minas, no escritório, na datilografia, como datilógrafo, você não quer tentar ir na máquina, não? Às vezes você consegue. Ah, para mim foi uma glória. E eu ficava lá me distraindo na máquina e aprendi a fazer o meu modo, né? Bater a máquina, desculpa. Aí até ela falou assim: então agora você já está apta para trabalhar aqui, vou te dar um saláriozinho. Aí foi ótimo para mim. Ali dentro da reabilitação, para quem não conhece, gente, é uma escola de aprendizagem de sofrimento. Porque eu, por exemplo, eu não sei o que é um filho doente. Eu não soube o que é filho doente, meus filhos eram sadios, eles não eram deste mundo mesmo. Eram maravilhosos. A minha era com 3 anos e o garoto faltava 1 semana para 2 anos. Bem, mas foi feita a vontade de Deus. Ele quis assim. E meu marido também, com a paixão louca por mim, eu também por ele, também fui muito amada mesmo. Então, a minha reação é assim: não, nunca mais vou me casar, não vou querer ter mais ninguém. Muita gente fala: não, você podia casar assim, ter outros. Minha tia, que era minha sogra, não, ela implorava: não, você tem que casar, você está muito nova, porque eu casei com 21, com 24, da viúva, ainda podia casar. Mas quem é que ia querer? Eu estava assim, ó, isso aqui estava agarradinho assim no pescoço. Depois é que eu fiz um Z, que soltou o pescoço. Perdi cabelo, a peruca apareceu no instantinho. Eu fui acho que foi a primeira pessoa a usar peruca em Niterói, que eu saía na rua, todo mundo queria ver como é que era a peruca. Hoje em dia eu nem ligo, eu conto essas coisas, porque
por ser muito assim, eu tive muita ajuda também da família, que a família toda falava, não queira ser coitado, isso aconteceu com você, um acidente, você levanta a cabeça, você nunca esconda, nunca deixe de falar, não, porque quando a pessoa retrai e não quer falar, é o que aconteceu com o Mauro. O Mauro passou muito por isso, que a pessoa não queria, dava fora mesmo, né, Mauro? E não queria falar. Quando ele me chamou, ele me falou que ninguém queria falar, eu falei, não, seja por isso eu falo. E sempre falei. Aí, como eu dei entrevista para ele, começou um tal de televisão lá em casa, então, aí eu falei assim, eu fiz entrevista para ele, eu não podia negar para outra pessoa. Mas a minha família não gosta, não. Que acha que eu sofro, que depois eu fico muito nervosa. Ela também fala que eu fico nervosa depois que passa tudo. Realmente, porque não é um assunto alegre, não, né? É muito triste. Mas eu tenho, eu acho assim, abaixo de Deus e dos médicos, a minha ajuda, assim, todo mundo querer que eu tivesse esse... Eu continuei assim, alegre. Tem um lugar triste, um tom de alegre, você pode saber que eu estou naquele lugar alegre. Queria assim, né? De barulho. Agora não, quando estou ficando velha, eu não estou gostando de barulho, não. Mas mesmo assim, de vez em quando faz com o sobrinho. A outra coisa maravilhosa foi na minha vida também, porque nós éramos 4 irmãos. Um estava casado lá em Minas, e começou a ganhar filhinhos que eu passei a transportar, assim, automaticamente, o carinho, né? Então, trabalhava aqui, corria para Minas, eu e ela veio morar comigo, com minha mãe. Só que minha mãe foi em casa ver as coisas dela, porque eu tinha tratamento muito, né, Maria Pela sabe quantas operações que eu tive depois ainda, né? Aí, e ela era professora lá pertinho de casa, ela ia tomar café todo dia comigo. Essa amizade é muito antiga, 52 anos. Mas aí acontece que a minha reabilitação foi muito boa, com a ajuda da família, de todos, e de mim também, que quanto mais eu sofro, mais quero viver. Não adianta que eu quero viver, mas agora já passei por isso tudo, não tem complexo nenhum, não. Se mandar, tira a peruca, eu tiro, nem estou aí. Tem tanto caso engraçado, vinha uma turma de meninas atrás de mim. É peruca, é assim, é peruca assim, eu vou tirar. Andando ali na rua, eu falei assim, aquilo foi me irritando, eu falei, quer dizer, eu tirei peruca assim, é peruca assim, você andaria na rua sem cabelo assim, igual eu estou? Ai, caramba, desculpa, não sabia não. Ela ia arrancar, elas iam puxar, então ela ia puxar o direito. Agora há pouco tempo lá perto de casa, estou andando lá bem tranquila, Maria Bela Sabandiaia no caminho, e tinha um galho seco assim, eu passei, o galho seco puxou a peruca ficou lá em cima. Eu olhei para ela, não, você não vai ficar aí não, vem cá. Puxei ela, botei na cabeça, lá tinha opção, não quero nem saber se rir, tinha opção de perder, não quero nem saber se deixa eles rir à vontade, não tem importância não. Peguei não. Cheguei em casa, contei meu sobrinho que estava lá em casa. Olha, mas o sobrinho dele tem 13 anos, vai fazer 14 anos. Mas ele riu tanto, mas tanto. Ele não podia olhar para mim. Ele ria, mas ria. Eu tinha só fiz. Aí eu ia deixar a peruca lá. Não. Peguei a peruca. Mas assim, eu olhava tudo na brincadeira. Mas o negócio é triste mesmo. E foi a solidariedade do povo de Niterói, os médicos, sem falar nos escoteiros, aquela coisa, aquele canto maravilhoso que a gente ficava, distraía bem a dor da gente, né? E as operações, por último, os curativos não poderiam mais ser com anestesia, porque o sistema da gente não aguenta mais, né? Então tinha que ser na raça mesmo, era uma coisa terrível, né? Mas tudo passa. A gente pensa que não passa. Eu trabalhei 35 anos na reabilitação, aprendi o que é eu não sabia o que era uma criança paralisada cerebral, porque eu nunca tinha visto, não sabia tanta coisa que tem lá, né? Tanta coisa. Eu aprendi aquilo tudo ali e contava, sempre contei, nunca escondi nada. Se me perguntar, eu falo mesmo. Eu falo, não, você é sadismo. Não é sadismo, não. Eu acho assim, muitas vezes ajuda a pessoa, e às vezes a pessoa está sofrendo um pouquinho só. Vê um outro que sofreu mais,
Falei assim, ela sofreu também, isso aqui eu vou tirar de letra. Uma vez telefonaram para lá, minha filha, eu preciso fazer tratamento aí na reabilitação, mas eu queria saber se ainda tem aquele esquemado do circo, porque aqui eu estava aí fazendo tratamento, estava muito bom, mas eu não aguentei ver aqueles pessoal. Eu fiquei assim, espera um minutinho, eu vou explicar a senhora uma coisa. Não tem mais aqueles queimados aqui, não, sabe? A senhora está falando com uma das queimadas, mas eu me reabilitei aqui, trabalho aqui, estou na portaria. Se a senhora chegar aqui, a senhora pode ser atendida por outras pessoas. Mas eu não tenho complexo nenhum, não, eu estou trabalhando normalmente. Eu acho que a senhora não vai ficar assim, impressionada comigo, não. Me desculpa, mas eu vou ir aí. E foi mesmo. E foi ela, o marido. Mas a dona ficou encantada. No final, ela fez também. Ela ficou tão minha amiga, tadinha. Pediu tanta desculpa. Ela não queria ir, mas como eu tinha que falar. Eu era uma das que eu atendia telefone lá e tudo. Trabalhei, graças a Deus. Adoro. Agora, esse ano, eu perdi um irmão. Eu e ela, nós moravam juntos e tudo, e a esposa dele já tinha morrido há 6 anos, ele estava muito apaixonado, mas ele sofreu muitos derrames, depois, por último, ficou 4 meses internado no Santa Marta, e em março ele faleceu. Aí eu caí um bocadinho, mas isso não é normal também, né? Então, eu fiquei numa tristeza, assim, muito nervosa, muito... Aí, ela e outras pessoas, a reabilitação, e ela levou para a médica achou que eu deveria fazer um atendimento de psicologia. Mas eu achei um absurdo, fiquei falando para a psicóloga, não preciso, não, eu estou tomando lugar de outras pessoas, eu trabalhei aqui 35 anos, eu sei como é que é vaga aqui. Não, quem vai te dar alta sou eu. Sou eu? Não sou eu, não. Quem vai te dar alta é a médica. Você não acha que vai sair assim? Não, eu falei, não, vou explicar a você o que é. Eu agora, no Natal, eu vou passar em Minas com minha irmã, e a família lá cresceu, nós são 7 sobrinhos, e não sei quantos sobrinhos netos, né, que a gente fala. E, graças a Deus, uma família muito unida, muito maravilhosa. Então, prazer imenso a gente estar lá. Mas eu e ela, vamos, se Deus quiser, e vamos voltar, e nós vamos viver muito aqui em Niterói, porque é um Niterói que me ajudou a viver também, porque se o povo ficasse de braços cruzados, não teria tido a quantidade de coisas. A gente passou assim, o povo inteiro doava as coisas, lençol, roupa, né, Maria Pela? A gente passava, quando vindo do Sandu, já era aquelas, de um lado e do outro, era só doações, uma coisa incrível. O povo se mobilizou, todo mundo, todo vizinho queria ajudar. Foi uma tragédia inesquecível mesmo. Aí ele veio na minha casa para falar que não existe mais nada de oficina, por isso que o povo quer falar assim, amanhã vai dizer que eu sou mentirosa, os meus sobrinhos netos, quando casarem, vai falar, não, isso é coisa da minha tia, não existiu isso não. Então eu achei direito de fazer o livro, entendeu? Tem gente que dá conta, fala, não é? Mas que é sadismo ler, não. O que ele fala, a parte... O livro todo está também escrito, né? Eu estou na perna dela, ele me tornou amigo, nós nos tornamos amigos. Mas a parte que ele fala sobre mim, ele falou realmente na íntegra, direitinho. E que sirva de algum exemplo, né? Mas a história é triste, mas a vida continua, não é isso? Vocês me desculpem se eu não sei fazer. É o seguinte, gente, só para contextualizar um pouco, o circo, ele era um circo gigantesco, onde cabiam 3.100 pessoas, era o maior circo da América Latina na época, só que era um circo que não tinha uma saída de emergência, era um circo que tinha uma lona de algodão parafinado, altamente inflamável, ou seja, era bom para impedir que a chuva entrasse, mas era muito inflamável. E, para piorar as coisas, era a primeira matinê do circo. E o circo, na época, era a grande atração infantil. Quer dizer,
todas as crianças de Niterói e de outras cidades do estado estavam querendo ir, e muitas foram. Estava muito, muito cheio. Para piorar as coisas, você só tinha uma saída, uma entrada e uma saída principal, que, além de ser estreita, estava coberta com obstáculos. Esses obstáculos eram retirados no fim do espetáculo para que as pessoas pudessem sair. Mas, no começo do espetáculo, ficava com uma divisória para que as pessoas pudessem entrar individualmente. Só que, evidentemente, como o incêndio aconteceu 10 minutos antes de terminar a sessão, não tinha sido tirada essa divisória. Aí as pessoas se atropelaram na saída e era tudo por ali. Aí foi apelidado de Corredor da Morte esse lugar. Algumas pessoas conseguiram, muitas pessoas conseguiram escapar por baixo da lona. Outras tantas escaparam porque os escoteiros, que estavam com seus canivetes, abriram buracos na lona e permitiram a saída. E muita gente escapou também por causa do tal elefante, ou melhor, elefanta. Eram 6 elefantas, e essa era a Semba, uma delas, que na hora que ela estava lá, já tinha acabado de se apresentar, mas caiu um pedaço de lona queimada no dorso dela. Com isso, ela saiu desesperada, e aí ela abriu um rasgo na lona gigantesco, onde muita gente fugiu por ali. Quer dizer, muita gente. Claro que teve problemas, o fato dela ter saído, um elefante, vocês imaginem, no meio de uma multidão, causou, pisoteou, enfim. Né? Mas foi muita gente que se salvou graças a Semba, que enfim, que é então a homenagem aqui deles para a gente, que é na forma da Semba, que é um personagem que é um pouco emblemático desse circo. Né? Gostaria de agradecer a fala do Mauro e agora abrir para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, para qualquer um dos 3 palestrantes. Boa noite, meu nome é Paula. Eu confesso que eu não li o livro todo, eu li pedaços e, assim, não existiu depois algum contato entre as pessoas, uma forma de dividir essa dor, essa experiência. Como é que foi o depois, assim, o tempo depois, o contato, as pessoas, a convivência? Todo mundo queria saber, todo mundo está vendo, é queimado, assim, sabe que como é que foi? Todo mundo queria saber. E é uma coisa automática que a pessoa faz isso. Até hoje, né? Até hoje. E, às vezes, às vezes não, a maior parte dos queimados ficaram muito, assim, que eu conheci, sofridos, não queriam falar, e revoltados. Né? Eu não tive revolta, talvez porque a dor da perda do meu marido e dos meus filhos tivesse sido maior que a dor que eu estava passando. Toda vez que eu estava sofrendo muito, eu lembrava, não queria que eu estivesse sofrendo, porque eu demorei a saber. Eu soube assim, que todos os parentes iam me ver, tinha aquele horário de ver, e todo mundo... Eu perguntava para o meu marido, era um silêncio, um olha para o outro, assim, está no Hospital dos Marítimos. Onde é isso? Não sabia. E as crianças estão no hospital. Um fala, mas que chama hospital? É Santa Terezinha. Tem alguma coisa aí, né? E eu naquele sofrimento. Aí minha tia ficava, era tia e sogra, e ela ficava muito comigo, assim, Leni, não pensa bem nisso, não cai uma folha da árvore que não seja da vontade de Deus. Então, você tem, olha, você com sair daqui, você vai ter muito, você vai sofrer muito, você vai passar por muito, mas você vai sair de cabeça erguida, porque você não tem culpa de nada, se aconteceu foi um acidente, você nunca se culpe nem nada, nunca se esconda. Ela falava essas coisas, e os outros parentes também me ajudaram muito também.
E, então, foi a vida inteira. Era uma coisa, minha irmã tinha dia de ficar nervosa, porque está dentro do ônibus e fica assim, como é que foi? Foi no sítio? Ainda bem que eu não fui. A minha irmã, pois é, se você tivesse ido, você não estaria fazendo pergunta, mas não faz, ela não fala assim, ela só fala comigo, né? Assim, se você estivesse na igreja, você não teria queimado, você estaria com seus filhos aí. Eu falei assim, mas eu fui à igreja de manhã, minha igreja, tudo agora de tarde, meu marido quis ir, ele era alucinado por si que foi. Mas depois eu achei, eu não devia nem ter respondido ela, né? Porque, mas eu falei assim para ela, na boa, né? Eu falei, não, eu fui sim, fui divertir com meu marido, com meus filhos. E tinha muita criança. As crianças gostaram demais, mas só que nós ficamos muito na frente. Eu ficava preocupada com medo, eles faziam de conta que ia jogar coisa na gente, água, areia, essas brincadeiras que palhaço faz, né? Mas, e medo dos bichos também, nossa, que era muito, tinha muitos animais, os elefantes muito grandes, para mim ver de pertinho assim, igual vi, né? Era uma coisa que era muito, para mim foi o primeiro e o último, porque eu acho que eu nunca mais vou ter coragem de ir ao circo. Isso não tem, não. Eu vou ao cinema, adoro estar no meio de multidão, não fiquei com trauma de jeito nenhum de ficar no meio de multidão. Adoro estar no meio de uma prosa, uma coisa assim. Não, mas circo não. Circo não, porque foi muito violento que eu vi. É igual o pessoal lá do Sul, faz ideia o que eles passaram. Eu, no dia do circo, a Fátima Bernardes mandou, na véspera, me convidar para ir ao programa. Eu estava em pandareco, como se diz, sofrendo por aqueles parentes e pelos queimados, pela dor, que sofreu na dor como eu sofri, eu sabia o que eles estavam passando. Eu estava sofrendo mesmo por eles. Quem que não sofreu? Não é? A gente, sem querer, você estava lendo na televisão, você está sabendo que quer ver coisa ruim, mas está vendo, não tem jeito, é uma coisa que quer saber, é uma curiosidade, acho que é mundial, não sei. A menos que a pessoa seja muito insensível e que não sofra. É muito difícil. Aí eu perguntei ao rapaz, por acaso o assunto é sobre o Sul? É, sobre o Sul. Não, você, por favor, pede a Fátima para me desculpar, mas eu não tenho coragem. Foi a única vez que realmente eu não tinha coragem mesmo, estava mesmo. E falar sobre queimado, falar naquela hora, não tinha. Eu não ia aguentar, não ia mesmo, porque eu não quis nem sair na rua, porque se saísse na rua, ia ficar do lado, sabe o que é? Passado dias, o pessoal está falando, está vendo? Eles passaram a mesma coisa que você passou, tal. Pois é, eu sei o que é. A dor física e a dor da perda dos que foram, né? E a quantidade de gente que ainda sofre até hoje, né? Porque tem gente ainda tratando lá, né? Já está com 2 anos disso, né? É. Não é? Não tem? 2 anos do Sul? Vai fazer, né? Vai fazer 2 anos. Vai fazer. Mas eles devem estar sofrendo ainda muito, porque a queimadura, eu fiquei internada 9 meses, a conta nasceu outra vez. Quantas operações plásticas, eu não sei. Isso aqui tudo curou sem... Ah, não. Esse aqui é tudo plástica. Esse aqui sarou sem plástica. Entendeu? Curou, mas muito curativo. E eu comi as costas todinha, a cabeça. Eu tinha um cabelo muito bonito, muito grande, está até no jornal aqui na revista. Mas queimou. Mas eu fiquei viva, né? E eu vou dizer, viu, fora essas coisas tristes da vida, eu gosto um bocado de viver. Nossa, mas eu acho o mundo... Então, o mundo agora do computador, ganhei um computador que minha sobrinha me deu, como eu gosto. Me divirto. Eu acho assim, que a gente tem que aproveitar, né? Quanto a cabeça der, a gente vai aproveitando. Só complementar Como é que é o nome dela? Paula, eu entrevistei, enfim, cerca de 150 pessoas para o livro, muitas delas sobreviventes. Absolutamente nenhuma das pessoas que eu entrevistei cogitou ou tentou processar
entrar na justiça contra os donos do circo, o Estado, a prefeitura, por vários motivos. Seja porque não havia uma cultura na época como você tem hoje de entrar na justiça, seja porque muita gente achou que era o circo americano, por causa do nome, Gran Circo Norte-Americano, e aí me disse, não, mas eu ia brigar com um circo americano, não ia ganhar nunca, não sei o quê, só que o circo era brasileiro, a família do Sul era o circo brasileiro. E, enfim, e também não havia, na época, essa cultura de ter uma associação de vítimas. Hoje, se você tem uma tragédia, imediatamente você tem uma associação de vítimas, né, para lutar pelos direitos. Na época não havia isso. Então, as pessoas se desagregaram muito. Cada um foi cuidar dos seus feridos, foi para outros estados, enfim. Então, não houve um movimento, uma coisa coletiva. Eu queria perguntar sobre o Profeta Gentileza, porque você começou falando que o seu interesse se despertou ali pelas inscrições no viaduto, e eu fiquei curiosa de saber como se desenrola essa história dele. A história que deu origem de que ele teria perdido toda a família e aí teria enlouquecido, eu comecei a ver que, na verdade, não era nada disso. Era uma história muito mais elaborada. Ele era um pequeno empresário do setor de cargas que, enfim, ao longo da vida tinha dado tinha tido uma ou outra manifestação de que tinha, digamos, talvez algum problema, mas nada assim muito grave. E aí, naquele dia do circo, acontece com ele uma coisa que alguns podem dizer como um surto psicótico, outros podem interpretar como um aviso divino. Ele dizia que era um aviso divino, de que ele tinha que largar tudo, largar a família, largar todas as posses dele e sair por aí. Ele reuniu a família e comunicou isso. Por quê? Porque é o seguinte, para ele havia uma metáfora, o circo era uma metáfora do mundo. Assim como o circo é redondo, assim como o circo é arredondado e o mundo é redondo, na hora em que você tem um incêndio em algo que simboliza o mundo, é sinal de que aquele mundo está passando por uma crise de valores e precisa ser consertado de alguma maneira. Então, ele fazia um trocadilho que era o capitalismo, que era uma mistura de capeta com capitalismo. Então, ele achava que ele tinha que sair, abandonar os bens materiais, abandonar a família e sair pelo Brasil, sair por aí pregando a gentileza, o desapego, todas essas coisas. Então, na verdade, ele tem uma revelação nesse momento do incêndio do circo, que pode ser, de repente, alguma coisa que despertou algo que já estava latente nele, que já vinha, ou pode ter sido, como dizem alguns, um surto psicótico, enfim, não se sabe ao certo, mas acontece isso. Aí ele vai, o que ele faz? Ele vai com o caminhão, o único caminhão que sobrou, ele vai para o terreno do circo, onde estava o circo, tudo fumegante, tudo destruído, aquele terreno ali perto do Tribunal de Contas da União, Praça do Expedicionário. O que ele faz? Ele constrói ali, digamos, o Éden particular dele. Ele enfeita aquilo ali com flores, ele põe palavras bonitas, ele passa a dormir no caminhão dele e ele passa a consolar as pessoas que estavam absolutamente desesperadas. As pessoas chegavam ali dizendo que tinham perdido os parentes, dizendo que iam se suicidar, queriam morrer, e ele confortava essas pessoas. Ele passou algum tempo lá, confortando essas pessoas, dizendo que aquilo era um desejo de Deus, ou enfim, o tipo de consolo que ele podia dar naquela ocasião, o que as pessoas queriam ouvir. E aí, passado um bom tempo, aí é que ele saiu peregrinando pelo Brasil. Ele fez um poço de água, ele fez uma série de melhorias para transformar aquele lugar absolutamente inóspito numa coisa um pouco mais
alegre, agradável e de receber essas pessoas que tinham sofrido a pior tragédia de sua vida para confortá-las. Também é parte dessa, digamos, cosmologia que ele cria, né? Ele cria toda uma mitologia própria dele, né? Com uma série de escritos que ele põe ali, que é bem na entrada do Rio de Janeiro. É tudo tem um especialista, né, que até escreveu um livro sobre isso, que é tudo parte desse trabalho dele de criar uma simbologia nova, né, de um mundo novo, de um mundo assim mais humano, mais fraterno, né, menos materialista. Meu nome é Hassan, eu sou estudante aqui da Faculdade de Medicina. Eu acho que, como foi falado, a gente precisa lembrar do passado, às vezes, para entender o nosso passado e poder construir um futuro melhor, né? Tento imaginar como deve ser doloroso lembrar o passado para vocês que estiveram nessa situação. Para a gente é muito importante, né? Eu faço a apresentação do hospital aos calouros que entram na faculdade há alguns anos já. E durante a apresentação, eu começo no hall do hospital, lá na entrada, com um mármore bonito, né? E eu começo contando com algumas poucas fotos que estão na parede, pelos documentos que eu li, pelo livro, e tento remontar um pouco do que deve ter sido o Antônio Pedro naquela época. Para aquelas pessoas que estão chegando na faculdade, compreender um pouco da nossa importância na sociedade. E eu sempre acho muito interessante quando a gente, estudante, profissional da saúde, para um pouco para ouvir o paciente, né, o usuário do sistema, sem ser quando ele está doente. E a gente ouve e a gente percebe que a nossa primeira função, a nossa missão, tem que ser atender as pessoas. Custe o que custar, haja o que houver, meu dever primeiro é com a vida humana. E se hoje eu, depois de ter me esforçado no vestibular, com minha família me ajudando, se hoje eu estou dentro da universidade, se hoje eu estou estudando, querendo ser um médico melhor, querendo tentar ajudar algumas pessoas na minha caminhada, eu devo isso, a base de tudo, eu devo a vocês, que, enquanto paciente, voluntário, médico, vocês reabriram o hospital. E através da necessidade humana básica, a necessidade pelo sofrimento, fizeram que esse hospital fosse cheio de gente, né? Fosse paciente, médico, estudante, ou quem nem se podia imaginar, estando aqui dentro, estava aqui dentro tentando ajudar. Pelos relatos que eu peguei do livro, dos outros papéis, teve uma hora que teve que pedir para parar de ter doação, que tinha tanta doação que não estava tendo mais espaço para colocar as coisas, né? Essa iniciativa humana é sempre importante. E, para mim, enquanto estudante, entender, lembrar e planejar o meu futuro com isso na minha mente, sabendo assim que o meu dever é com vocês, pessoas que precisam ser atendidas, isso é muito importante. Então, muito obrigado, vocês são fundamentais na minha vida. Eu acho que eu fico sempre devendo uma gratidão muito grande, porque eles foram incansáveis, e as operações, eles também sofriam para fazer. Depois eles conversavam muito com a gente, falavam que era muito doloroso tirar aqueles curativos, tornar a fazer. Porque quando era com anestesia, a gente não via, acabou, tudo bem. Mas depois que já não podia mais com anestesia, nossa, mãe, foi muito doloroso mesmo. Mas os que puderam vencer igual eu, graças a Deus, eu felizmente só tenho que agradecer o povo de Niterói, principalmente, que ele foi solícito demais na hora que precisou. Um sentimento que eu tenho, que não é culpa de ninguém aqui, eu tenho certeza, mas houve um fundo de assistência às vítimas do incêndio de Niterói, a sigla era Favinho, mas foi recebido dinheiro do mundo inteiro, até do Papa veio, não é verdade? Onde andará esse dinheiro? Que eu sei que deve ter ajudado um pouquinho ao hospital, mas e o resto?
Eu saí do hospital, como eu disse, não é meu irmão, tadinho, mas ele ganhava pouquinho para sustentar eu, ela e minha mãe. Minha mãe foi muito pouco tempo, ficou lá comigo, menos de um mês. Ela foi em Minas apanhar as coisas dela, no caminho com ela já sofreu derrame e acabou morrendo lá em Minas. E ela veio ficar comigo, e nós fiz muitas operações depois que eu saí do hospital, né? Até me libertar totalmente, tirar o pescoço que está agarrado. Fiz 2 vezes. Fala, doutor, que era Z. Z, eu estou repetindo que ele falou que era Z. E prendeu, né, o pescoço. Fiz 2 vezes. Mas, graças a Deus, é um dos sentimentos que eu tenho. Assim, não precisava ter passado tanta dificuldade como eu passei, se esse dinheiro tivesse sido revertido, pelo menos às vítimas. Eu acho que se foi pedido em nome das vítimas, né? Mas, graças a Deus, nunca passei fome, não. Graças a Deus. Tenho certeza que não. Estou bem gordinha, não estou? E eu espero, assim, que... Eu sempre me emocionei muito, assim, conseguindo ler no livro as coisas que eu fui catando aos poucos, né? Eu me emocionei muito lendo o livro. Eu me emociono muito todo semestre quando eu vou apresentar o hospital para os estudantes que estão chegando. E eu espero que hoje sirva mais uma vez, assim, para todos aqueles que estão aqui, para que a gente se lembre que o nosso primeiro dever é de fato com a população, né? Independente do que a gente pense, do que a gente acha. E que, seja o Antônio Pedro, ou seja em qualquer outro hospital, que a gente lembre que temos que atender a todos, independente de qualquer situação, né? Se é pobre, bandido, se a gente tem que atender o paciente, né? A pessoa que está sofrendo, ela merece ser atendida. Obrigado. Foram vocês que me colocaram aqui. Beleza. Continue sempre assim. Gostaria de agradecer a fala do Hassan e perguntar se tem mais alguém. Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Mauro, já tocando no ponto que o Hassan falou, de todas as muitas doações que recebemos e tudo mais, eu queria que ele falasse do episódio das folhas de bananeira. Porque tinha, digamos, um mito de que as folhas de bananeira serviriam para cicatrizar, curar as feridas, né, a queimadura. E aí isso se espalhou, e aí chegavam caminhões de tudo quanto é lugar, do estado do Rio, de cidades do interior, de dezenas de caminhões chegando com folhas de bananeira, depositando no pátio, enfim. E aquilo acabou que não tinha esse efeito, né, que se apregoava, e acabou que aquilo lá ficou empilhado sem uso, né? Mas era só uma ilustração de como que realmente as pessoas colaboraram. Porque vocês têm que imaginar a seguinte situação. Niterói e o Brasil vivem a maior tragédia da sua história. Exatamente no momento em que o maior hospital da região está fechado, porque aconteceu no dia 17, o incêndio, no dia 3 ele tinha sido fechado, quer dizer, uma semana depois. E aí chegam as pessoas desesperadas, que era o local mais próximo, né, bem perto, e aí dão com a cara na porta, porque o hospital não tinha a menor condição de funcionamento. Foi por isso que os estudantes fecharam, porque ele estava completamente sucateado. E aí o que acontece? As pessoas têm que ir para São Gonçalo, têm que ir para as outras unidades, têm que ir para que não estavam igualmente aparelhadas, né? E aí, quando ele reabre, algumas horas depois, porque aí é reaberto na marra, os próprios estudantes e médicos reabrem, isso aqui vira um caos, porque se ele já não tinha condições de atender aquela demanda normal, de repente chegando com centenas e centenas de pessoas queimadas e feridas, vocês imaginem a confusão que foi, né? Um improviso, até criar uma certa ordem, demorou. E a questão é o seguinte, no início, você tinha muita gente circulando, como a Maria Pérola falou,
eram jornalistas, curiosos, repórteres, parentes, políticos, todo mundo entrando assim. É gente, é repórter entrevistando, é político fazendo promessa. Até você conseguir filtrar, demorou um pouquinho. Né? Até você conseguir estabelecer um mínimo de ordem, demorou um pouco. E nas primeiros 2 dias, morreram centenas de pessoas aqui. Né? Foi muito complicado, realmente. O Antônio Pedro vivia um histórico de problemas que levou ao fechamento dele. Enfim, vocês estão melhores, assim, vocês estão mais aptos a me dizer, de lá para cá, né, o que melhorou. Né? Enfim. Se hoje acontecesse alguma coisa, se o Antônio Pedro estaria melhor preparado a atuar? Não. Ai, que desespero. Porque antes eu escrevo aqui, né? Pouco. Não vai acontecer mais, não. Quer dizer, olha, Pensar que vai acontecer mais, não. salários estavam atrasados, faltavam comida, remédios e leitos, não havia seringa para aplicar injeção, agulha para dar ponto, gaze para fazer curativo. Famílias tinham que comprar chapas se quisessem que seus parentes fizessem raio-x. O telefone não funcionava direito. A faculdade tinha firmado convênio para que seus alunos fizessem ali seu treinamento, mas o Antônio Pedro não proporcionava aos estudantes condições de ensino. E eles eram obrigados a ter aulas práticas em hospitais do Rio. Integrantes do diretório queriam sua federalização e transformação em hospital-escola da faculdade. Aí, no dia 1º de dezembro, 16 dias antes do incêndio, o Fluminense fazia um alerta, que se revelou tristemente profético. Ao escancarar a agonia do Antônio Pedro, o jornal Fluminense dizia que ele deixou de ser um hospital e que a equipe que permanece de serviço pouca coisa poderia fazer se fosse chamada a atuar numa emergência de maiores proporções, pois nem mesmo os casos rotineiros são atendidos satisfatoriamente, por absoluta falta de recursos. Isso 16 dias antes do incêndio. Aí a reportagem fala descreve a situação, estava prevista uma greve dos funcionários para o dia 15, reivindicando aumento salarial. Não houve tempo. No dia 3 de dezembro, estudantes do 5º e do 6º ano de medicina resolveram tomar uma atitude drástica e ocupar o Antônio Pedro. Porque até pele humana veio de fora, e a Lenir está me dizendo que ela recebeu. Aqui uma parte do braço dela está com pele vinda de fora. Eu fui uma das pessoas, eu tinha 9 anos de idade. Eu vi quando começou o fogo no circo. Eu estava numa praça, onde tinha uma bomba de gasolina. Eu dali vi o pico do fogo, foi eu correr. Depois que eu virei de frente, não tinha mais nada. A verdade é essa. Mas, você reportando a situação de hoje, vou dizer a vocês, a saúde pública continua ainda muito deficitária para o que nós temos aqui. Tá? Uma catástrofe, faço lembrar vocês hoje. O Antônio Pedro não vai dar conta. Como Oriencio de Freitas também não vai dar conta. Face de um problema, questão de gestão. Olha, quando começou aqui a nossa reunião, eu disse que no dia que aconteceu o acidente, os lobinhos estavam encerrando as atividades. Todos os lobinhos de Niterói. Eram muitas crianças, mais de 50. Estavam lá na Faculdade de Engenharia e não vieram para o circo por causa dessa atividade. Muitos pais depois foram nos agradecer. Por causa da nossa atividade lá, as crianças não vieram ao circo. Sobre a atual situação do Hospital Universitário Antônio Pedro, convido Tarcísio, se o senhor quiser falar alguma coisa, se posicionar. Dona Pérola,
ela talvez viveu de maneira intensamente a humanização do tratamento aqui, né? Procurando levar o conforto, levar alguma coisa que pudesse amenizar a dor física e a dor espiritual, levando o seu conceito de escotismo, etc. Dona Leni, nós estávamos conversando agora mesmo, ela teve assim um sofrimento muito forte, mas antes do sofrimento forte, ela teve um amor muito forte do marido e pela família. E chegou a pedir a Deus uma boa morte. E teve o sofrimento depois, não só da dor física, do tratamento, como também da dor da perda da família. O Ronaldo colocou muito bem quando ele falou que nessa situação, aquela situação extrema, hoje mesmo o Antônio Pedro estivesse no serviço de queimados, numa magnitude dessa de 500, 600, não sei quantos usuários estavam dentro do circo, 3 mil, 4 mil, 5 mil. É difícil você ter um hospital que atenda dessa forma. Ainda mais da seguinte maneira, à época o hospital estava vazio. O hospital vazio, leitos vazios. Então todas as pessoas que entravam eram pacientes. Hoje o hospital, o número de leitos que tem, ele está pleno. Então realmente nós teríamos que fazer toda uma estratégia de recebimento desse grande evento. Então eu diria, hoje o hospital estaria preparado para receber um grande evento? Eu acho que não. Mas hoje o hospital está melhor preparado para se preparar estrategicamente para receber e para tratar. E que na época foi aberto quase que de uma maneira drástica, forçada pelos estudantes da Faculdade de Fluminense de Medicina da época e dos professores. Então são coisas diferentes em época diferente. Realmente eu estava conversando ali, um profissional que não é falado, chama-se Fortunato Benaim. O Fortunato Benaim é um que saiu de Buenos Aires. Eu sou ex-vegetariano. Nós tivemos alguns encontros com ele. Ele saiu com uma equipe completa, e chegou até aqui e organizou o atendimento que na época estava totalmente desorganizado, por força da época. A senhora mesmo colocou algumas situações aí em que realmente fica uma situação catastrófica. E catástrofes, se não tiver planejamento, não tiver ordenamento, por mais que nós queremos ser, nós somos um médico para atender aquele momento. Então, o Fortunato Benaim, ele tem, hoje, continua tendo em Buenos Aires, uma equipe para grandes eventos de queimados de incêndio. E que hoje nós não temos ainda no estado do Rio. Hoje nós não temos em Niterói, uma ex-capital. Então, politizar uma coisa, eu acho que é temerário. Eu acho muito temerário. É você colocar uma responsabilidade para um hospital universitário e que muitas das vezes ele não tem. Então, essa é a nossa posição da diretoria que está aqui. Então, eu respondendo especificamente, o Hospital Universitário poderia se organizar de maneira mais rápida do que organizou na época, mas teria bastante dificuldade, porque hoje os leitos não estão vazios. Então, isso seria um problema a ser resolvido. E mesmo se nós tivéssemos um serviço de queimados, esse serviço de queimados seria para quantos leitos? 20 leitos? 10 mais 20, 10, 30 leitos? Numa situação que chegava aqui em caminhões de queimado? Em caminhões? Então, vamos colocar coisa de pesar para ver a história da razoabilidade do atendimento. Se não é uma coisa que fica politizada, no vazio, eu acho que é temerário. Eu acho que o Ministério não merece ter essa colocação.
eu queria acrescentar apenas uma coisa. Enquanto nós estivemos aqui com as crianças queimadas, no Antônio Pedro se recuperando da queimadura, uma vez nós pedimos licença para o diretor do hospital para ir lá no quintal do Antônio Pedro, porque tem uma prova de escoteiro, que é acender uma fogueira, no máximo com 2 fósforos. E aí foi uma vitória, porque os garotos queimados desceram, juntaram os gravetinhos e eles riscaram o cofre e acenderam a fogueira. Eu estou contando isso para vocês, estou visualizando esse acontecimento. Foi assim uma coisa maravilhosa, a coragem deles, depois de tudo que eles tinham passado, né? Eu queria falar mais desse percurso seu do livro. Você contou que partiu de um personagem e foi para a história e acabou ficando com mais de 150 entrevistas. Como você fez para chegar a cada uma dessas pessoas? Quais foram as maiores dificuldades? No começo foi muito complicado fazer esse livro, porque ninguém queria falar. As pessoas alegavam que não era um tema que deveria ser lembrado, diziam que eu deveria procurar temas mais agradáveis, dizer que Niterói era a 4ª cidade em qualidade de vida, era a cidade de sorriso, por que remexer num tema tão doloroso? Mas eu achava que essa era uma história que merecia ser contada, não só porque nunca havia sido contada, como tinha muitos elementos que extrapolavam até a própria questão do circo, iam além, elementos jurídicos, médicos, solidariedade, muita gente que participou e que ninguém sabia. Enfim, eu achei que valia em frente seguir. Aos pouquinhos eu fui vencendo as resistências e consegui entrevistar algumas pessoas. E fui vendo que aquilo ali estava sendo muito importante até para a própria pessoa, funcionando meio como uma coisa terapêutica dela lembrar uma coisa que tinha sido muito dolorosa e que tinha sido tinha ficado esse tempo todo tampada, né? Aí aos pouquinhos eu consegui e levei 2 anos e meio para fazer, entrevistei cerca de 150 pessoas, mas eu resolvi eleger alguns personagens-chave para, digamos assim, caminhar um livro em torno deles. Por exemplo, a Lenir, Maria Pérola, o próprio Ronaldo Pontes, que estavam aqui hoje, Marlene, que é outra sobrevivente, outros médicos como Stepan Venâncio, quer dizer, alguns médicos, alguns sobreviventes, alguns voluntários, esses é que sustentam o livro, e os outros personagens, digamos assim, as outras entrevistas, na verdade, vêm para contextualizar e, claro, entrar com as suas histórias sem estar tão detalhadamente, como a do Luiz, que também entra com muito peso, né? E teve alguma que te chamou mais atenção, assim, que tenha te, não sei, que tenha te estimulado ou não? As pessoas reagem, cada uma à sua maneira, a uma tragédia dessa magnitude. Então você tem, desde a Lenir, que é um exemplo de superação, porque perdeu os filhos, perdeu o marido, se queimou muito e hoje e sempre teve uma alegria de viver absolutamente impressionante. Você tem pessoas que não encararam assim, não, evidentemente com toda a justiça, com toda a explicação, não conseguiram, digamos, ter a mesma alegria de viver, continuar da mesma maneira, mas que de qualquer forma estão aí. Então eu acho que a história da Lenir é muito impressionante, me marcou muito, a história da própria da Maria Pérola, que ficou 1 ano e meio numa doação extrema, como ajudando as crianças que foram queimadas. Ela praticamente se mudou para o Hospital Antônio Pedro, praticamente largou tudo, deixou de lado a vida pessoal e profissional, praticamente para cuidar dessas crianças. É um exemplo de entrega extrema que eu nunca conheci nada igual na minha vida. Eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que até alguém na fila já fez mais ou menos. É porque você falou que os dados, as visões diferentes dificultaram o seu trabalho e quase que você desistiu em mais um livro, né? E o seu lado emocional, assim, como lidar com isso? Também fez você repensar se valia a pena? Ao longo do processo de feitura do livro, esses 2 anos e meio, eu tive muitas inseguranças e muitas... desde aquele momento que você fala assim, para que eu estou escrevendo isso? Ninguém vai ler, ninguém vai se interessar, até aquele momento que você fala assim, eu não estou conseguindo chegar a lugar nenhum, é a primeira vez que se fala nesse tema,
E eu estou cheio de lacunas, cheio de contradições, porque não tem documentos, as pessoas não lembram direito. Por que eu, que sou um jornalista, que dediquei minha vida a tentar encontrar, digamos, o mais próximo possível da verdade, né, que há de mais próximo que eu consegui me aproximar, né, não estou conseguindo chegar a lugar nenhum. Devo parar ou não devo parar? Não, vou em frente. Até essa questão de lidar com essas pessoas que perderam as coisas que elas tinham de mais importante. Claro que o treinamento jornalístico me ajudou nisso, a, digamos assim, criar uma barreira. Mas não dava para ficar indiferente, completamente indiferente a esses dramas, ainda mais que minha filha nasceu no mesmo período. Aí você estava ali convivendo com a sua filha e essas pessoas tinham perdido seus filhos. E aí era muito doloroso, foi muito doloroso. Foi digamos, um peso, assim, uma sobrecarga emocional muito grande fazer esse livro. Mas eu acreditava que deveria fazer. Né? Como é para vocês, alunos, ouvir essas histórias? Foi completamente diferente. Tudo começou basicamente com o livro do Mauro Ventura. Ouvindo todos os relatos, por mais que pelo livro você já conhecesse essas pessoas, nada se iguala a ouvir elas falarem aqui, pessoalmente. Realmente sentir a emoção que elas falam, a emoção que acaba de você sentindo. Eu quase chorei aqui, acredito que outras pessoas também. Eu realmente não sei como expressar. Nada substitui ouvir essas pessoas igual ouvimos aqui.